dentro da Igreja Matriz, esse patrimônio de história, cultura e fé do nosso município. Ela é lindíssima, ponto turístico também, né? Ela que foi feita em forma de cruz e que tem várias curiosidades, mas está aqui. Qual o sentimento, Pedro? É um sentimento de voltar no tempo e de conhecer diversos momentos de nossa jornada. A Igreja Matriz de São Fidélis, atual santuário, foi projetada pelos frades capuchinhos que fundaram São Fidélis, Frei Ângelo de Luque e Frei Vitório de Cambiasca, e é uma igreja que mantém esse desenho, esse planejamento desde a sua inauguração em 1809. São aí mais de 2 séculos de história em que a gente tem diversas mudanças na sua estética, questão do mármore, das pinturas, como a gente vai falar daqui a pouco. Então é um sentimento de poder viajar por toda a nossa história e conhecer diversas etapas, né, de nossa formação. Exatamente. Só em entrar a gente já vai, né, a gente sente fé, a gente sente um acolhimento. Sim. E da gente estar aí resgatando um pouco da nossa história. E você, né, de São Fidélis, você fidelense, é portal de visita de várias pessoas, mas sim, às vezes muitos fidelenses não conhecem, não vêm visitar, né, que é cheia aí de cultura e de muita fé. Inclusive, detentora de uma grande curiosidade. É só olhar, né, as pinturas que já foram feitas aqui. Essas pinturas, como você disse, foi dentro de alguma reforma? Isso mesmo, Elma. A gente tem um grupo de pinturas que é realizada na sua inauguração, né? São pinturas feitas pelos frades capuchinhos, Frei Ângelo de Luque e Frei Vitório de Cambiasca, que são as pinturas dos 4 evangelistas. Mas outras pinturas vêm em outros momentos. A maior parte delas é realizada pelo pintor espanhol Marín, o Beva Marín, e em meados do século passado, ali anos 1960, 1970. E essas pinturas trazem então muitas histórias, muitos significados, inclusive, da nossa cultura, né, e da nossa formação religiosa, da nossa formação histórica também. Exatamente. Falando dessas pinturas, o que traz muita curiosidade das pessoas né, o desenho que fala aí sobre o inferno, né? Isso mesmo. Na pintura do inferno, quando a gente entra, né, no Santuário de São Fidélis, a gente vai encontrar nos 4 tetos, digamos assim, a pintura dos 4 novíssimos do homem. São os 4 destinos finais do ser humano, de acordo com a doutrina da Igreja Católica. Nós temos a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. E aí no inferno nós temos a figura do dragão de 7 cabeças, que é uma criatura que aparece, né, na Bíblia, e cada uma dessas cabeças também se refere a um dos pecados capitais. Se a gente observa na pintura, cada cabeça do dragão está direcionada a um pecado capital. A avareza, a preguiça, o orgulho, a gula, a inveja, a luxúria e a ira. E aí uma das curiosidades que também aparece nessa pintura do inferno é a lenda da Velha do Inferno, uma das lendas do nosso município. Antes de tudo, Elma, é importante a gente saber que as lendas pertencem a um gênero textual que apresenta muitas variações, muitas diferenças, porque elas são transmitidas pela tradição oral. A gente precisa saber que as lendas, elas são um gênero textual que se refere à tradição oral. Então, cada pessoa conta essa lenda de uma determinada maneira, não tem como a gente delimitar, definir uma dessas características dessa lenda da Velha do Inferno. Uma das versões dessa lenda se refere à proprietária da pensão onde esse pintor espanhol que fez as pinturas teria se hospedado. E, né, a gente imagina, para ele realizar todas as pinturas do Santuário de São Fidélis, ele precisou de muito tempo na hospedagem. Tanto o pintor quanto o próprio padre da época, né, de acordo aí com os registros, seria o Monsenhor Ovídio Simão, que também era espanhol, eles teriam pedido um desconto para essa proprietária. E ela, no seu direito, teria negado o desconto. Numa vingança quase, o pintor então a colocou no inferno
e a registrou com uma vassoura na mão, porque, de acordo com algumas versões dessa lenda, ela teria o costume de ficar na calçada de sua pensão varrendo, mas na verdade fazendo fofoca, né, fazendo comentários da vida alheia, da vida dos que passavam ali. Então faz parte aí de um dos 7 pecados realmente, exatamente, né, que é a fofoca. Então, essa aí é uma das lendas, uma das grandes curiosidades que tem na Igreja Matriz e que muitos visitantes e nós, fidelenses, tínhamos. Mas como Pedro mesmo disse, alguns, né, falam de outras formas, mas a maioria consiste que é a senhora da pensão, que dificultou um pouco a vida desse artista. Exatamente. Tem algumas pessoas até que dizem, a senhora era minha sogra, a senhora era a avó do meu marido. Eu acho que na verdade é para falar mal da sogra, mas ter uma versão definida dessa lenda a gente não tem como, porque as lendas são tradição oral, cada uma vai apresentar aí uma versão. Inclusive, a nossa última matéria sobre as curiosidades de São Fidélis dentro do nosso festejo é falando de mais uma lenda. Aguardem!